Estamos aqui para mais. Estamos ok, Cláudia? Sim, estamos ok. Perfeito, boa noite a todos. Um prazer mais uma vez estarmos aqui. A Startup Academy é uma startup de educação, uma edtech, e nós estamos formando empreendedores. Na verdade, é a primeira graduação no Brasil, Guila, que forma com o objetivo de formar startups. Os alunos, do dia um ao final do curso, desenvolvem as suas startups. Então, recebemos hoje com muito prazer aqui Guilá Calheiros, isso? Guila Guila Calheiros. Isso. Guila Calheiros, diretor, da Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, fantástica, uma empresa, uma novidade, já de alguns anos, mas é uma instituição extremamente relevante para o ecossistema de inovação, de empreendedorismo, para desenvolver a inovação. Guila, está contigo, fica à vontade, e os nossos alunos já estão aí te assistindo. Perfeito. Então, um prazer estar aqui, agradeço o convite. Vocês são uma referência nessa formação moderna aí de trazer nossos jovens para um ambiente empreendedor que é tão fundamental para o nosso desenvolvimento nacional. Eu trouxe como proposta hoje de trazer um pouco da minha visão sobre os ecossistemas de inovação e seu papel no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Se me permite, vou fazer aqui um compartilhamento de tela. Só um segundo. Chegou aí para vocês? Sim. Estou para casa, posso pegar carona contigo? Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, chegou aí o PPT. Então, como eu havia dito para vocês, quero trazer um pouco da minha visão sobre os ecossistemas de inovação e sua contribuição dentro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Então, eu queria trazer inicialmente um panorama de como é que está o empreendedorismo e a inovação no Brasil. E com isso eu faço com base em três estudos, três trabalhos que fazem, né, e trazem uma visão do Brasil, sua comparação com outros países de uma forma muito efetiva, né, identificando os nossos fortalezas e os desafios que enfrentamos na consolidação do empreendedorismo, da inovação e no desenvolvimento econômico em comparação com outros países. E com isso a gente também trabalhar e entender o papel das startups, entender o papel dos ecossistemas, entender o papel da inovação, né, no impulsionamento das economias globais. E os três estudos que a gente tem traz para trazer um pouco dessa contextualização o estudo do GEM, né, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que é feito aqui no Brasil pelo Sebrae, né, que traz o mapeamento do empreendedorismo no Brasil, né? Essa é uma pesquisa que já está consolidada e ela traz uma lente muito importante de como ele está se comportando. O, o, o índice global de competitividade, né, que traz dos países como eles são competitivos dentro do contexto econômico, na capacidade de gerar novos negócios, atrair investimentos, né, e garantir uma sustentabilidade econômica de longo prazo. E, por fim, o já consolidado também índice global da inovação, né? Todos esses são os últimos trabalhos trazidos, então são informações e dados muito bem atualizados, né, do Brasil. Então, a gente traz primeiro, né, uma visão de como é que está o comportamento da população em relação ao empreendedorismo. O Brasil tem, né, ao longo dos anos, se consolidado como um país de fato empreendedor. Um país em que você tem da população ativa 30% dela empreendendo, é um país empreendedor. A gente tem um dos maiores índices, né, de população atuando como empreendedor, né, dentro dos países, né, que são pesquisados. Então, isso é uma referência importante. A gente vê que esse índice, nos últimos anos, se estabilizou nesses 30%, né?
O que é interessante de dados que a gente traz, né, é a consolidação e o aumento, novamente, dos empreendimentos que já estão estabelecidos, né, que é essa linha aí tracejada em preto, né? Então, a gente tem aí os empreendimentos, entre os empreendimentos novos, empreendimentos consolidados, mais uma vez, os empreendimentos consolidados ultrapassaram, que é o padrão que vinha ao longo dos anos e tem caído, principalmente no pós-pandemia. E quais são os empreendimentos considerados estabelecidos? São aqueles que têm mais de 3 anos de operação, né? Então, a gente tem aí empreendedores estabelecidos, porque tem empreendimentos com mais de 3 anos operando, né? Então, a gente tem aí uma consolidação, uma retomada aí desse crescimento dos empreendimentos consolidados frente aos nascentes e novos empreendimentos. E na comparação global, como eu havia dito, né, o Brasil ele se consolida entre um dos países que mais tem o percentual da sua população empreendendo, né, ficando aí entre os 10 maiores, né, na verdade, entre os 7 maiores do planeta, assim, dentro da pesquisa, né, que foram 45 países que são pesquisados, que fazem esses levantamentos aí em grupos, né, que são separados esse nível 1, nível A, nível B e nível C, de acordo com o, o nível de renda dos países per capita, tá? Então, para poder ter um comparativo mais efetivo. A gente ficou aí nesse grupo C. Em mais detalhes, vocês conseguem, procurando na internet, se é uma pesquisa aberta, né? Se botando a pesquisa do GEM 2023, vocês vão achar. Então, se ele tem dúvida de que o brasileiro é empreendedor, sim, ele é empreendedor, né? O que é que a gente precisa entender dentro nessa visão? Sim, ele é empreendedor e, para aqueles que não estão empreendendo, para vocês terem uma visão, para além dos 30% que empreendem, dos 70 que não empreendem, 48% têm o desejo de abrir um negócio nos próximos 3 anos. Então, aí consolida, mais uma vez, essa visão de que o Brasil, de fato, tem um perfil empreendedor, né? Coisa que muitas vezes a gente fica fugindo, dizendo que não temos um perfil empreendedor. Temos empreendedor, mas que perfil é esse? Quem é o nosso empreendedor? E aí a gente vem uns números que não são muito interessantes, né? Porque ao longo dos anos, o índice que mais atraía, o que mais motivava para quem inicia um empreendimento é a ganhar vida, porque os empregos são escassos. Então, ao longo dos anos, vinha aí em torno de 80 a 80 e poucos por cento. Nesse último levantamento de 2022 para 2023, deu uma caída para 74%, mas ainda é um indicador muito alto. Então, quem está empreendendo por necessidade. A gente cresceu aí cada vez mais essa visão de empreender para fazer a diferença no mundo, né, que ultrapassou pela primeira vez o indicador de emprego por necessidade. Mas esse é um perfil que preocupa no ambiente empreendedor. Se a gente está empreendendo por necessidade, a gente está empreendendo, né, talvez em negócios que não tenham uma competitividade ou que não gerem uma dinâmica econômica adequada para um crescimento de país. Então, a gente precisa dar uma lupa maior. Então, quando a gente olha para a formalização, então, dos empreendedores que estão empreendendo, seja em fase inicial ou estabelecidos, só 46% tem o seu negócio formalizado. Então, a gente está falando de empreendedores, mas empreendedores que têm uma carrocinha de pipoca, né, que tem um pequeno restaurante ou que faz comida em casa e entrega, né, ou porque é um motorista de Uber, ou porque é um entregador, né, de delivery. Então, a gente vem enxergando, e isso depois do advento, principalmente do MEI, né? Que tem muito esse empreendedor, ele é empreendedor, então, que está empreendendo por necessidade e que é informal. E para piorar um pouco dessa visão, nós temos o empreendedor que não inova, que é esse indicador que traz aí o quão de novo é o produto ou serviço que ele está oferecendo, né? Seja de novidade local, nacional ou até novidade
para o mundo. Então, a gente tem um percentual muito alto que não está gerando nada novo, está trabalhando em cima de mercados ou de negócios já estabelecidos. Então, a gente tem, de fato, uma massa empreendedora, né, de 30% da nossa população, mas é uma massa que empreende por necessidade, que é informal e que não inova. Então, esse é um retrato real do Brasil dos últimos anos e como é que a gente pode trabalhar e olhar isso de uma forma mais estruturada. E aí tem um rebatimento dos demais estudos, né? Se a gente for ver aqui o índice de competitividade global, né? O Brasil está em número 62 de 67 países. Esse é um índice que leva em consideração uma série de indicadores de governança do poder público, de maturidade de mercado, de produção de conhecimento, né? Esse nível de competitividade ele procura identificar, né, o quão um país é competitivo na sua capacidade de atrair investimento, de gerar um desenvolvimento para a sua população. E a gente está ruim nisso. E não está ruim de hoje. A gente vem piorando ao longo dos anos. Então, os indicadores é ladeira abaixo. Então, esse índice que roda desde 2009, em que o Brasil chegou ao número de 38, a gente hoje está em 62, de 67 países. Então, isso é muito, muito ruim, né? Por quê? Porque é um comparativo. Por mais que o Brasil tenha evoluído nas suas estruturas, de inovado, de melhorado o seu arcabouço legal, a gente ainda está muito distante, comparativamente, de muitos países, e isso é muito ruim ao enxergar o Brasil, né, como um ambiente de negócio. Aqui traz os indicadores base, né, que essa pesquisa levanta. Então, você vai desde a performance econômica, né, vendo essa questão da empregabilidade, do mercado internacional, a eficiência do poder público, né, a eficiência dos negócios, né, a infraestrutura disponível no país, de comunicação, tecnológica, de saúde, de educação. Então, a gente está muito ruim nesses indicadores, a gente precisa, né, evoluir muito como país, né, nas suas estruturas de governança e nas escolhas que a gente faz dos investimentos para um crescimento estruturado, para se tornar um país de fato competitivo que esteja entregando para a sua população, né, a oportunidade de fato de crescimento. Para mudar aquela realidade lá atrás, né, de ter essa massa de empreendedores, mas uma massa de empreendedores que estão empreendendo por necessidade, sem inovar e sem ter uma estrutura formal, né, de trabalho. E aí a gente culmina aí nesse indicador que ao longo dos anos a gente está retomando, né, que é um indicador de todos esses, talvez vocês conheçam mais, né, que é muito publicado nos jornais e comentados, que é a posição do Brasil no Índice Global da Inovação, que saiu há pouco tempo, acho que saiu há poucas semanas, acho que faz 15 dias que saiu esse indicador, né? O Brasil vem recuperando, né? Ele deu um salto desde 2019, ele tem melhorado muito nesse indicador, no que cabe aos itens que avaliam a competitividade, a inovação no Brasil, a estrutura para a inovação, né? que vem sendo feito, mas ainda para o país que é a oitava economia do mundo, você está em número 50, né? Ainda estamos muito distante do que a gente deveria estar. E a gente fica nesse ciclo, né? A gente está em oitavo hoje, mas há 2 anos atrás estava em 12º, 13º, e fica nesse vai e vem, nessa gangorra que a gente pode olhar aqui, né, da nossa economia dos últimos 120 anos. Então, sem pegar os últimos 120 anos por década, o crescimento médio anual, por exemplo, da última década, 2011 a 2020, foi o pior desses 120 anos. Foi um crescimento de 0,3% ao ano ao longo desses 10 anos. É muito baixo para um país. Isso é muito distante, inclusive, da própria referência que o Brasil tem dos anos anteriores. E por que o país ele se comporta dessa maneira? Por que que a gente é esse famoso eterno país do futuro que tem as potencialidades, tem o conhecimento, tem é, 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 uma riqueza natural gigantesca, é um país continental que tem todo um potencial para crescer e não cresce?
são as escolhas que a gente faz como país. A gente tem essa dinâmica oscilante porque a gente depende basicamente da nossa economia de commodity. A gente fez uma escolha, né, de país de fortalecer a produção agrícola e a produção extrativista, incorporando muito pouco valor aos nossos produtos e serviços. Então, a gente hoje é um grande exportador de sacas de café ou de sacas de soja. E a gente não faz o mínimo, que é transformar, incorporar valor nessa commodity, nem para se tornar um produto, né? A gente não incorpora valor para transformar num serviço, numa experiência. Então, a gente hoje exporta café para a Europa, para os Estados Unidos, para o mundo inteiro, para comprar esse café 100 vezes mais caro num copinho da Starbucks. E, para além disso, se hoje o Brasil é o maior produtor mundial de café, por que diabos não fomos nós, por exemplo, que criamos o negócio das cápsulas? Que de tecnologia é muito pouco, mas de ideia de negócio ele é muito rico. Se a gente tivesse um olhar para a cadeia do café como um todo, e não só para a produção, se a gente estivesse pensando em como incorporar valor ao longo dos anos, incorporar tecnologia e olhar novos modelos de negócio, a gente certamente poderia facilmente ter inventado as cápsulas de café e a gente ter criado essa tecnologia e esse formato de venda e de um novo negócio foi criado. Mas a gente não olha a nossa economia dessa forma, né? E a gente não vem trabalhando ao longo dos anos de uma forma estruturada, sistemática, né, para a estruturação de uma economia pujante e que tenha valor no seu desenvolvimento. E aqui vamos entrar, né, dentro do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, dentro de um Sistema Nacional de Tecnologia, você tem a base, que é a sociedade. A sociedade ela está dentro de um conjunto cultural, de tradições, né, dentro de um ambiente natural, né, que geram essas características nacionais que vão dar a cara do Brasil, né? Essa sociedade ela vai criar suas políticas públicas, vai criar seus sistemas, né, de representação institucional, que vai estruturar um aparato de políticas públicas, né, de regulação, de financiamento, que vai gerar, né, as condições para você ter uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento ele vai alimentar, né, dois grandes conjuntos de subsistemas, né? Um subsistema de produção de conhecimento e formação de capital humano, né, que são as nossas universidades, nossas ICTs, né, que vão estar fazendo pesquisa, que vão estar educando e formando pessoas. E você vai ter outra base de conhecimento que tem um subsistema que é de produção e inovação, né, de produção ou na geração de serviços, que é feito pelo ambiente e o setor privado, o setor produtivo. A inovação, ela fundamentalmente, ela se dá como resultado da atividade empresarial. Porque a inovação é um processo de entrega de valor em produtos e serviços, né, para a sociedade. A inovação ela não ocorre dentro das universidades. Não é a universidade que leva a inovação para a sociedade. Quem leva são as empresas. Mas as empresas dificilmente conseguem produzir inovação sem o conhecimento, sem o capital humano adequado, produzido por esse subsistema de formação e de conhecimento. Ela precisa sugar desse nosso ambiente institucional toda esse conhecimento produzido e transformar isso, incorporar isso a partir de tecnologias, né, dentro de produtos e serviços, né, e isso se transforma em valor para a sociedade, em bens e serviços,
né, que gera uma dinâmica econômica e financeira, fazendo com que esse sistema de ciência, tecnologia e inovação retroalimente, né, o sistema econômico. Porque dentro da dinâmica econômica, a inovação ela é quem faz com que você dê os saltos, né, de ganhos econômicos e competitividade, seja internamente, seja externamente entre os países. E você ter, né, um ambiente em que você tem uma cultura, né, por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade aqui para a base da sociedade, de Brasil, de pensar no longo prazo. A nossa estrutura política de 4 está mudando de gestor público, de mudando de política pública, de acabando com tudo por questão cultural, acabar tudo que o anterior fez, faz com que a gente tenha políticas públicas de muito curto prazo. E pior, a política pública que vem subsequente é para acabar com o anterior. Então, países que trabalham com crescimento estruturado, baseados em ciência, tecnologia e inovação, precisam ter uma visão de longo prazo. A gente não consegue ter isso no Brasil. De fazer as escolhas corretas e fazer com que as escolhas tomadas hoje, sabe, que vão ter impactos para 10, 20, 30, 40 anos. A Coreia é o que é hoje, a Coreia do Sul. O Israel é o que é hoje. Não foi porque eles ontem começaram a investir em ciência, tecnologia e inovação e a informação do capital humano qualificado. Eles começaram a fazer isso há 50 anos atrás. Tomaram a estratégia de se tornar, né, atores relevantes econômicos, né, a partir de uma estratégia de longo prazo. A Coreia, há 50 anos atrás, era uma grande fazenda. Hoje é um dos países que mais gera inovação e é mais competitivo na produção de produtos e serviços do planeta. Então, são escolhas de longo prazo que a gente não consegue fazer, porque as bases da inovação estão na produção de conhecimento, e isso a gente faz bem. O Brasil tem uma boa produção acadêmica, a gente está entre os 12, 13 países que mais publicam, né, papers, se isso for um índice de medir a produção de conhecimento. Então, a gente sabe produzir, nossas academias sabem produzir, nossos centros de pesquisa sabem gerar conhecimento. Mas para ter inovação, eu preciso ter uma combinação entre a capacidade de eu gerar um conhecimento, ou ter conhecimentos combinados, com necessidades e problemas, que é a capacidade empreendedora, né? A partir da criatividade, eu gerar soluções para demandas reais. E essa solução ela só vai, de fato, se tornar uma inovação a partir do momento que eu tenho, de fato, né, um consumidor, alguém querendo pagar por essa solução. E pagar o preço que vai pagar minha conta lá de rodar o meu modelo de negócio. Então, o pulo da solução para a inovação é quando eu tenho demanda. Demanda que pague por aquilo que eu estou oferecendo. E aí, quando a gente olha para a inovação, seja de caráter incremental ou radical, né, a gente percebe que a base do conhecimento ela é fundamental. E que a inovação incremental, ela também ela tem o seu papel, o seu valor muito forte dentro da dinâmica econômica. Porque a gente sabe que a gente tem um salto tecnológico, por exemplo, sair do telégrafo para o telefone, né? Que é uma evolução incremental, né? A gente não pula do telégrafo para o telefone sem fio. A gente cria o telefone, a evolução do teléfono, vai para o telefone, evolui incrementalmente com essa tecnologia para chegar no telefone sem fio, que por sua vez, você não pula do telefone sem fio para diretamente para um smartphone. Você evolui com a tecnologia até que chegar um ponto que você consegue ter uma maturidade tão grande que você dá um salto tecnológico e chega num novo produto ou serviço. Então, aqui é um destaque que as inovações incrementais, a evolução e incorporação de valor ao longo de uma cadeia produtiva, ela é fundamental dentro de qualquer país. E aí você precisa ter ambientes, né, espaços em que haja interação efetiva dessa produção do conhecimento com o setor produtivo e que isso se dê de uma forma, de uma dinâmica muito mais forte. E aí a gente entra
no que é fundamental, no marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que é fundamental e foi fundamental para criar as bases para que a gente pudesse evoluir como um país, porque a gente criou, efetivamente, a gente criou a Lei de Inovação, ela é de 2004, tá? Fez 20 anos agora. Mas ela só de fato foi efetivamente implementada quando a gente incorporou na Constituição, em 2015, a palavra inovação. E a gente criou as condições porque passou a ser uma obrigação dos estados, municípios e do governo federal criar um ambiente adequado para o processo de inovação. E com isso você teve a lei de 2016, que ajustou 10 outras leis, que criaram as condições que hoje são efetivas para que você pudesse ter uma relação entre o setor produtivo e o governo alinhados com a academia. Então você tem um regulamento que foi feito pelo decreto 9.283 de 2018, que já regulamenta, já criam as condições e os mecanismos, os instrumentos para se dar o papel e a interação entre o setor público e o setor privado. Antes desse marco legal, o poder público não podia fazer uma subversão econômica, não podia pegar dinheiro público e colocar na empresa com fins lucrativos em prol de financiar um projeto de inovação. Só a partir desse marco legal a gente pode fazer isso. A gente tem instrumentos, né, que financiam, que apoiam a inovação. Mas aí a gente precisa mudar as nossas estruturas, nossas instituições, né, governamentais, incorporando essas oportunidades, assim como replicar esse marco legal no nosso estado e município, que vem sendo feito ao longo dos anos, mas muitos dos instrumentos lá previstos já têm dessas condições. A evolução, inclusive, do marco legal das startups foi fundamental, né, a base desse marco legal da inovação para você criar a lei das startups, que hoje é um instrumento fundamental, de apoio e fomento a esse setor, dando a segurança jurídica, não só para o empreendedor, mas também pelo investidor que coloca recursos nas startups. Então, a gente tem hoje, eu considero, um arcabouço legal para a área de ciência, tecnologia e inovação muito adequado para o Brasil. O que ele é pouco utilizado, porque os nossos órgãos de controle ainda têm dificuldade de compreender a sua finalidade e os nossos gestores públicos, né, têm medo, muitas vezes, de aplicar os instrumentos lá disponíveis, né, de uso, que o marco legal nos trouxe, né? E aí a gente chega aos ecossistemas de inovação, que passam a ser um instrumento que é contido dentro do nosso marco legal, que são fundamentais para esse processo contínuo, né, de conexão entre a produção do conhecimento, a formação do capital humano e o ambiente empreendedor. A empresa, por si só, não consegue produzir o conhecimento necessário para inovar, para se manter competitiva. Ela se faz necessário um ecossistema, seja um ecossistema local, regional ou nacional, que alimente a capacidade empreendedora. E o que é um ecossistema? Um ecossistema de inovação é muito como um ecossistema natural, um ecossistema vivo, em que você tem seres que, dentro de um determinado ambiente, eles compartilham aquele ambiente, eles se retroalimentam. Eles fazem e chegam a equilíbrio adequado para o desempenho das atividades, né, de uma dinâmica econômica. Então, eu tenho desde das instituições de ensino e formação técnica e superior, as instituições de pesquisa científica e tecnológica, para produzir conhecimento. A gente tem as fundações e as agências de fomento, temos o poder público, temos um sistema S muito robusto que nos fortalece não só na formação do capital humano, mas na articulação entre o setor produtivo e o fomento às cadeias, né, mais relevantes. Temos os mecanismos de geração de empreendimentos, que são estruturas de hubs de inovação, incubadoras, aceleradores que estão gerando novos negócios de forma contínua. Temos a sociedade civil organizada, nas suas diversas organizações de defesa
das empresas, defesa da inovação, de defesa de setores relevantes da inovação. E temos áreas de inovação, que são nossos parques, nossos polos tecnológicos, né, que funcionam todos voltados para criar condições efetivas para que as empresas inovem, para que tenham a capacidade de usar os conhecimentos produzidos na empresa, fora da empresa, combiná-los, ter capital humano adequado, ter mecanismos de financiamento para os diversos níveis de maturidade de um empreendimento, né, adequado ao seu nível de risco e adequado ao seu nível de crescimento, fazendo com que você crie, de fato, um ecossistema vivo. E esse nosso ecossistema, cada vez mais, ele está se tornando mais robusto, ele está se tornando mais maduro, a gente está aprendendo melhor a utilizar isso. Então, uma estrutura, por exemplo, como o Startup Academy, né, é a evolução da nossa estrutura de ensino conectada com a estrutura de geração de novos negócios empreendedores. Conecta essas duas linhas aqui, que eu estou formando um capital humano altamente qualificado, ao mesmo tempo que eu estou gerando novos negócios inovadores, né, baseados em tecnologia e baseados no atendimento a demandas e novos modelos de negócio que são fundamentais. Então, a gente vai fortalecendo cada vez mais esse ecossistema, alimentando ele e se retroalimentando de forma muito adequada, né? E a gente tem, dentre esses diversos tipos de ambientes de inovação, de ecossistema, você tem que são chamados de áreas de inovação, ecossistema de inovação pelo marco legal, né, que são esses parques científico-tecnológicos, cidades inteligentes, os clusters, os distritos de inovação, comunidade de inovação, outros formatos, né, até os mecanismos de geração de empreendimentos, são espaços como Living Labs, maker spaces, né, incubadoras, aceleradoras, tudo isso são espaços que, no fim e ao cabo, estão trabalhando no acolhimento do empreendedor, no acolhimento das empresas, na potencialização desse adensamento produtivo, para que eles cheguem mais perto do conhecimento e, com isso, gerem produtos inovadores mais adequados. E esse tipo de empreendimento, ele fortalece muito, né, a conexão de quem produz conhecimento com quem está na ponta empreendendo, né? Então, quando você cria uma incubadora dentro de uma universidade, você está fazendo essa formação, né, desse jovem, né, trazendo ele para a prática, né, ao mesmo tempo que você está educando e fazendo com que você tenha uma porta da universidade se comunicando com a sociedade a partir das empresas, das soluções que ela produz, né? Quando eu crio um ambiente de inovação, eu tenho um olhar muito especial para o empreendedorismo inovador, para ele deixar de ter um empreendedor tradicional e trazer um olhar para o que há de novo, para o que há de mais competitivo, com o que há de mais forte no uso do conhecimento para gerar novos negócios e novos modelos de empreendimento. Outro ponto fundamental que a gente enxerga dentro dos ambientes de inovação e dos ecossistemas é a capacidade de atrair e fixar talentos, né? Então, a gente enxergou, procurando pelo histórico de desenvolvimento do país, né, a gente tem, por diversos fatores históricos e escolhas que nós fizemos ao longo do nosso desenvolvimento, e hoje a gente tem uma concentração muito grande da atividade econômica do país na região sudeste, em especial em São Paulo, né? E isso se dá por diversos fatores. E essa concentração ela é ruim para o desenvolvimento, porque ela faz com que haja uma concentração excessiva e que outras cidades e outras regiões tenham maior dificuldade de sair da inércia, de mudar as suas realidades. Mas isso também ela se replica nas nossas cidades, em nossos estados. Então a gente reclama, vamos dizer assim, eu que sou de Pernambuco, né, lá no Recife, de que toda a concentração econômica, todos os investimentos, toda a dinâmica em função da história, né, está concentrada lá em São Paulo, mas a gente faz a mesma coisa em Pernambuco. 80% da economia de Pernambuco está na região metropolitana do Recife. Então, a mesma concentração que a gente fez no Brasil para São Paulo, a gente está fazendo em Pernambuco, e a gente está reclamando de São Paulo, e a gente faz a mesma coisa. Então, quando a gente trabalha em ambientes de inovação, em criando ecossistemas, né, em torno de universidades, em torno de cidades inteligentes, em torno de centros de inovação, você consegue atrair e fixar talentos em cidades de pequeno e médio porte.
Então, a gente teve um grande investimento nas últimas 2 décadas da interiorização das nossas universidades, interiorização das universidades privadas como universidades públicas, né? E fez com que o jovem não precisasse mais vir para a capital para se formar. Então, ele conseguia se formar na sua cidade ou no interior, né? Porque ele tinha uma universidade, ele tinha um instituto federal, você tinha uma faculdade que você podia fazer seu curso sem precisar vir para a capital. Mas o que acontece? Quando você se formava, você olhava para um lado, olhava para o outro, ia para a banca de feira do seu pai, ou ia para a capital arrumar um emprego. Porque você levou as universidades, mas não levou a dinâmica econômica. E quando você cria esses ambientes em que você cria a oportunidade de geração de negócio, que esse negócio use o conhecimento produzido naquelas regiões, você fixa aquele talento na cidade de origem dele, ou na região de origem dele, e faz com que ele empreenda de lá para as outras localidades, atraindo investimentos para lá, você consolidando, você faz com que essa fixação do talento seja fundamental como instrumento efetivo de desenvolvimento local, através da ciência, tecnologia e inovação. Então, esses ecossistemas, quando bem estruturados, né, onde a gente tem a criatividade, o empreendedorismo e a inovação juntas com o uso de tecnologia a partir de pessoas talentosas que você conseguiu reter dentro do ambiente, você traz o desenvolvimento econômico e social. Você está gerando emprego e renda qualificada, você está gerando a dinâmica inovadora que vai dinamizar todos os setores tradicionais. Então, quando você cria um ambiente inovador, você vai potencializar a economia tradicional, seja em restaurantes, seja da dinâmica de serviços. Então, você acaba melhorando a dinâmica como um todo a partir do momento de uma nova fixação e atração de negócios a partir da criação de um ecossistema, seja ecossistema que vai utilizar um espaço disponível não utilizado, seja na recuperação e revitalização urbana, né? E aí, esse processo, né, dos ecossistemas de inovação, ao meu ver, é um dos principais instrumentos que a gente enxerga para, no meu olhar, para a criação, consolidação e desenvolvimento nacional, né, que você fortalece os ecossistemas já estruturados, já existentes, mas ao mesmo tempo você leva o potencial do desenvolvimento para todas as regiões do país. E eu queria trazer aqui um pouco do exemplo do modelo Embrapi, que é um modelo muito bem embasado dentro desse marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que trabalha no entendimento claro do modelo da tríplice hélice, né, em que você trabalha a conexão efetiva do governo, criando as condições, criando os arcabouços legais, né, fazendo o financiamento adequado, né, para que a academia possa produzir seu conhecimento e que as empresas possam empreender. E a gente faz isso de uma forma, com um modelo muito único, né, em que a gente disponibiliza recursos não reembolsáveis para as nossas ICTs, né, criarem conhecimento e fazerem projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação em parceria com as empresas. E esse é um modelo muito flexível, né, que tem baixa burocracia e grande agilidade. E como é que se dá esse modelo Embrapi? A Embrapi, pelo próprio nome, né, a gente se espelhou muito na sua criação em olhar para a Embrapa, né? A Embrapa, né, fez nos últimos 50 anos uma revolução na nossa produção agrícola, né? Então, é uma empresa brasileira de pesquisa para o agro, né, que ao longo dos anos criou dezenas de centros de pesquisas em diversas áreas do conhecimento espalhados pelo Brasil. E a Embrapi nasce com esse objetivo, que a Embrapa nasceu para modernizar e para aumentar o conhecimento aplicado na capacidade do nosso agronegócio, mas focado para a indústria. Então, o papel da Embrapi é criar conhecimento aplicado para a modernização, melhoria da competitividade dentro da indústria nacional. E diferente da Embrapa, que criou unidades de referência espalhadas pelo Brasil, a Embrapi olhou para dentro de casa, viu que instituições de ciência, tecnologia e inovação, seja públicas ou privadas, que tinham condições, né,
e que já tinham foco, ou seja, já eram especialistas em áreas específicas do conhecimento, tinham infraestrutura, tinham equipe e já lidavam com o setor empresarial. E qualificou essas unidades, né, essas ICTs, como unidades Embrapi, e uma vez que ela se qualifica como unidade Embrapi, ela monta um plano de ação, né, em que a Embrapi ela financia, né, de 30% a 50% do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação feito em parceria com a indústria. Então, quando uma ICT, que é a unidade Embrapi, vai negociar com a indústria, então chega com a indústria na área de petróleo e gás, diz, ó, você precisa, você sei que você tem a obrigação de investimento na área de P&D, sei que você precisa fazer investimento na área de descarbonização, eu tenho um projeto aqui que vai diminuir o projeto de pesquisa, que posso lhe ajudar a evoluir seu processo de exploração de petróleo, diminuir a pegada de carbono dele, e é um projeto que custa R$ 1 milhão, e eu já tenho R$ 500 mil garantido pela Embrapi e pela minha contrapartida. E você só vai precisar pagar 50% desse projeto. E aí ele fecha o contrato e executa o projeto. A Embrapi não interfere nesse processo de negociação entre a empresa e a unidade Embrapi. A unidade Embrapi é autônoma, né, para fechar projetos, para negociar a propriedade intelectual, para desenvolver esse projeto, para precificar esse projeto. A gente garante, né, essa contrapartida. Uma vez que ela fecha o projeto, ela vai receber pelo menos 30% do valor desse projeto, né, de forma de subvenção, para compartilhar o risco envolvido no processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a gente criou hoje, né, uma rede de unidades Embrapi. Hoje nós temos 93 unidades para todas as regiões do Brasil. São especialistas, são todas unidades de alto padrão, né, que são vinculadas desde a universidade pública, a universidade privada, são vinculados a institutos federais, a institutos de pesquisas públicos e privados. Então, são institutos Senai de inovação, você tem diversos formatos, diversos modelos de unidade, mas todas elas focadas na capacidade de atender de forma especial, focada em áreas estratégicas de demanda da indústria. Isso fez com que, em 11 anos de atuação, a gente chegasse a fazer mais de 4,3 bilhões em investimento em projetos de P&D, no qual a Embrapi entrou com 33%, as unidades Embrapi com contrapartida econômica com 16%, e a participação das empresas de 50%. Né? Foram mais de 2.800 projetos apoiados, né, de 1.900 empresas, fazendo com que a gente gerasse uma capacidade, né, de implantação e de modernização da indústria fundamental. Hoje você tem aproximadamente 15 mil colaboradores e pesquisadores trabalhando nesses projetos, né, vinculados às 93 unidades Embrapi, junto com a indústria. Então, hoje a indústria tem um instrumento fundamental a partir das unidades Embrapi, que tem um grande papel, né, nessa mudança da realidade da indústria, e aí a gente está falando da grande indústria, como eu coloquei, grande indústria do petróleo, mas também os pequenos negócios. Isso é fundamental nas escolhas que nós estamos fazendo, né, de como a gente evolui, né, em apoiar os processos de evolução econômica, né, com os valores da sociedade que a gente tem que olhar para o futuro. Né? Qual é a agenda de futuro que a gente tem para o planeta, para um país que não olhe para a equidade social, que não olhe para a sustentabilidade, mas ao mesmo tempo precisa estar carregada, né, de conhecimento, precisa estar carregada de um olhar, né, para o conhecimento nacional, mas de um olhar com a competitividade global. A gente acredita que o Brasil tem muito ainda o que fazer, mas as escolhas que a gente está fazendo, por exemplo, a Nova Indústria Brasil, que é um programa construído aí a várias mãos, com participação da academia, participação do governo, participação da indústria, né, de fazer uma reindustrialização, mas em novas bases, uma reindustrialização que usa o conhecimento, que usa a inovação, mas de uma forma sustentável,
né, que use com equidade social, que use no olhar do valor do conhecimento nacional para aumentar a competitividade da nossa indústria em grandes cadeias globais. E os investimentos estão saindo, tem um olhar, mas precisa ser um olhar de longo prazo, a gente precisa ter uma política e uma estratégia de longo prazo para poder sair desse ambiente tão desafiador, né, para se tornar de fato uma economia, né, global, que não só gere uma receita que se torne a oitava economia global, mas que isso reflita na qualidade de vida, né, que isso reflita na inclusão, que isso reflita na melhoria das condições do nosso povo, né, que a gente cada vez mais consiga diminuir a diferença aí, ou tirar da pobreza, ou trazer essa massa da população que não tem acesso a uma série de serviços, uma série de oportunidades para dentro de uma economia que de fato seja para todos. Então, esse é um pouco do que eu tinha aqui para falar para vocês. Deixei aqui um espaço de 10 minutos, não sei se tem algum complemento, alguma fala, eu fico à disposição aqui para ajudar no debate, né, dentro dessa minha visão um pouco sobre o nosso ecossistema empreendedor, inovador do Brasil e os nossos desafios para o futuro. Muito obrigado. Guila, maravilha. Parabéns, excelente. Olha, fazia tempo que eu não vi uma apresentação tão completa assim, né, de todo esse ecossistema de inovação, de empreendedorismo e esse papel brilhante aí né, com a criação da Embrapi. Então, os nossos alunos aí, por favor, podem colocar algumas questões. Guila, tem uma questão aqui que a Natália coloca, né? Ela escreve, foi provocada, né, pela tua fala, né? Sempre empreendi porque queria ter uma empresa sem ver se meu negócio era para resolver alguma dor. Quer dizer, ela criava, queria ser uma empresária, empreendedora, sem olhar exatamente qual era o problema que ela ia resolver, né? Essa visão de abrir uma empresa para solucionar um problema real do consumidor é desafiadora, abrindo minha mente para essa visão, né, Guila? Eu acho que essa é a questão central até das startups aí, né? Tem muitos meninos, muitos empreendedores, meninas, enfim, que criam uma startup a partir de uma solução tecnológica e depois se dá conta que, opa, isso aqui tem que resolver algum problema, alguma dor real. É isso, né, Guila? Como é que você vê essa questão aí? Isso é fundamental. Tanto é que quando a gente está nessa formação empreendedora, que a gente é muito jovem ainda, né, a gente tem até a capacidade criativa, até o conhecimento técnico para criar algo, para pensar em algo, mas a gente não tem a vivência, né, para compreender os problemas, para enxergar oportunidades de mercado, para enxergar demandas reais que a sociedade possui, ou que determinada cadeia possui, ou que determinada empresa possui. Então, a vivência que nos vai trazendo, né, a gente precisa aprender a empreender, a gerir um negócio, a pensar no negócio, mas também tem que aprender que esse negócio precisa estar conectado com o mercado, precisa ter um modelo de negócio que fique de pé, né? Que ele se pague e que alguém pague por isso. Então, esse desafio empreendedor ele é constante. Então, muitas vezes é mais desafiador você enxergar um modelo de negócio que fique de pé do que criar a solução em si, do que criar aquele artefato tecnológico, né, ou desenhar um serviço ou um produto. Então, você conseguir fazer com que isso de fato atenda uma necessidade real do mercado ou da sociedade, né, e que atenda adequadamente com o preço que o seu mercado possa pagar por ele, né? Então, isso é um dos maiores desafios, e ter esse olhar, ele sempre vai ser fundamental para quem empreende. Muito bom. Guila, eu sempre, na minha trajetória também, aqui, que a gente tenta colocar na Startup Academy também é essa visão aí dessa transformação que a sociedade, as organizações estão vivendo pelas tecnologias exponenciais, né? Seja desde a inteligência artificial, né, dados e
Essa questão toda aí que vem sacudindo aí as nossas organizações, instituições, enfim. E confesso que eu já conhecia relativamente os dados, né, mas ainda não sabia os dados dessa pesquisa, aonde a grande parte do empreendimento, dos empreendedores, das empresas novas criadas, né, vem pelo conceito de empreendedorismo de necessidade, né, não de um empreendedorismo mais estratégico, baseado no conhecimento, etc. Como é que o Brasil vai se posicionar nessa indústria 4.0 da inteligência artificial, etc. Eu acho que é uma questão que pode mexer aí também com o interesse dos nossos alunos, né? O que a gente precisa ter muito claro é que tecnologia sempre vai ser meio. Ela não é um fim em si mesmo. Então a gente fala de IA, IA é um instrumento, né? As suas milhares, infinitas aplicações é meio para algo. Então você vai usar IA para quê? Para atender a demanda de quem? Para resolver o problema de quem? Né? Então, quando a gente pensa em IA, o pessoal fala muito de hidrogênio, né? Mas eu vou usar hidrogênio para quê? Qual é a finalidade de produzir um hidrogênio verde? Isso é economicamente viável? Isso de fato vai substituir o combustível, né, adequadamente os combustíveis fósseis e economicamente viável para substituir o combustível fóssil? De que forma? Né? Quais são os desafios que a gente tem nessa cadeia? Então, a gente enxergando que a gente tem os meios e a gente precisa enxergar as escolhas que a gente faz. Porque um país, mais uma vez, ele precisa se chegar onde é que ele é competitivo, né? Então, e fazer as escolhas dentro da capacidade que ele vai se tornar competitivo globalmente. Então, as escolhas de país se dá em áreas em que ele possa ser relevante e competitivo global. No Brasil, a gente já sabe que a gente é competitivo em quê? Na produção de alimentos e de proteínas. A gente tem estratégia em quê? Em produção de energia limpa e renovável, né? Só para citar aqui duas áreas que a gente é um potencial e líder global. E como é que a gente faz isso? A gente precisa usar o conhecimento, incorporar esse conhecimento nessa cadeia e tornar um ator relevante para a exportação desse conhecimento aplicado em tecnologias, produtos e serviços para fora, em cadeias produtivas globais. Então, se a gente é um grande produtor de energia eólica, se a gente é um grande produtor de energia solar, não adianta estar produzindo energia comprando painel solar da China. Todo o valor agregado que a gente produz aqui no Brasil está na China. Não adianta estar produzindo energia eólica se toda a turbina que a gente produz está produzindo com empresas alemãs. Então, onde dentro de cadeias produtivas competitivas, a gente está ganhando valor e incorporando esse valor dentro dessa cadeia, onde a gente está se fortalecendo, né, com grandes indústrias, fortalecendo essa indústria dentro de uma cadeia que a gente é forte para ser competitiva globalmente. E essas escolhas de fortalecer e ajudar faz com que a gente mude um pouco a dinâmica. Veja, é, ao fortalecer e você se tornar, né, relevante em cadeias globais, faz com que a gente pare e passe a ter um superávit, né, de balanço comercial, onde a gente possa atrair investimentos. Né? Cada vez mais que a gente consegue exportar, incorporando o valor no nosso produto e serviço, deixando de ser commodity, a gente começa a acumular capital para fazer os investimentos necessários que a gente precisa em infraestrutura, em educação, né, em saúde, né, que a gente tem uma deficiência enorme, uma ineficiência muito grande em transporte, em infraestrutura logística. Né? E esses investimentos eles são, ao mesmo tempo, fundamentais para se tornar competitivo. Então, cada vez mais, a gente precisa fazer as escolhas corretas em áreas, focar, né? Porque a estratégia ela vem a partir da escolha. Não adianta eu ter uma estratégia em que eu tenho 20 prioridades. Se eu tenho 20 prioridades, eu não tenho nenhuma. Prioridade é prioridade. Tem que caber na palma da mão.
né? O que é prioritário? Onde a gente vai focar os nossos grandes esforços de escolha de desenvolvimento global? Então, isso é um desafio enorme que a gente tem quando se pensa aí em como inovar, em como mudar essa realidade, da gente criar um ambiente em que as pessoas possam empreender pela capacidade do conhecimento que ela tem, porque grandes pessoas estão empreendendo por falta de oportunidade de emprego, ela não tem o conhecimento necessário, a formação necessária muitas vezes para empreender. Então, como é que eu melhoro para ele formador, qualifico melhor esse capital humano para ele ter a capacidade empreendedora? E aí por diante. Eu acho que é um desafio enorme, né, que a gente precisa encarar e precisa construir coletivamente. Isso não é uma ação governo, isso não é uma ação puramente do setor privado, também não é uma ação que vai sair sozinho da academia. Ou a gente trabalha Uhum. de forma conjunta, estruturada e alinhada, né, onde todos compartilham uma visão de país, né, e junto constrói esse futuro, ou a gente vai continuar tendo, né, uma grande concentração, sendo sempre o país do futuro, e que o futuro nunca chega. É verdade, é verdade. Guila, excelente, né? Nós temos aqui, chegamos, né? Fechamos nosso horário aqui, nossa hora, mas dizer que, pô, o material, vários alunos acompanharam aqui, outros serão, né, atendidos aí por essa apresentação que você fez. Eu acho que é isso aí, a Embrapi, né? Além de financiar tanto projeto, também essa possibilidade de estar aí, né, contribuindo aí na formação, né, de tantos jovens aí sedentos por empreendedorismo. Guila, fico totalmente à disposição, agradeço enormemente, brilhante a tua fala, tá? Já tinha escutado de você, nunca havia né, escutado uma palestra tua, mas excelente. E continua forte aí, né, levando empreendedorismo e inovação para o Brasil. A gente te agradece enormemente e, né, a gente quer que a Embrapi, né, seja um exemplo, né, para o Brasil. Já é, né, o quanto a Embrapa, né, foi, né, para esse Brasil se tornar aí uma potência na área de alimentos. Então, parabéns e mais uma vez obrigado, Guilherme. Eu que agradeço e parabenizo a Startup Academy pela iniciativa, né, e por estar aí formando esses jovens, né, que vão empreender, que vão inovar e que vão mudar aí a realidade, né, de todos esses desafios que a gente debateu hoje, que trouxe hoje aqui. Então, a gente fica feliz demais em saber que a gente tem estruturas e tem instrumentos de formação empreendedora, como vocês fazem, para a gente cada vez mais povoar jovens empreendedores com escolha, com empreendimentos de impacto, né? Mas um impacto não só econômico, mas um impacto socioambiental, né? Que a gente olhe, né, para o nosso negócio como o que é que eu estou impactando lá na frente, né? Eu estou empreendendo, estou gerando negócio, estou gerando emprego, mas eu também estou dentro, causando impacto positivo para a minha sociedade, para o meu país. Então, esse olhar empreendedor de gerar um negócio sustentável e, ao mesmo tempo, com um olhar no desenvolvimento, né, nacional, sustentável é fundamental. Grande abraço, obrigado a Um todos abraço. os alunos que acompanharam aqui e tenha uma boa noite aí, bom final de semana aí, Guilherme. Tchau, tchau. Um abraço.